Olá, pessoal. Aqui uma das aulas mais importantes envolvendo mora e inadimplemento. É quando nós temos lá no artigo 396 do Código Civil a afirmação de que se não tiver culpa do devedor por não ter feito o pagamento, por não ter cumprido a obrigação, ele também não está em mora e nem inadimplemento. Então, olha só o artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Falando mais simples, não havendo culpa do devedor, não incorre este em mora. Se ele não fez a obrigação, se não cumpriu a obrigação, porque ocorreu algo que tornou além da possibilidade dele, então realmente ele não vai se sujeitar aos efeitos da mora e do inadimplemento. E isso vem de uma regra, pessoal, de que o direito, ele não pune as pessoas que agiram corretamente, ou que pelo menos não puderam fazer de forma diferente. Vamos falar assim, no nosso caso aqui. Então, se o devedor não teve como fazer o pagamento, estava além da possibilidade dele, então realmente não é justo penalizá-lo. A gente não pode puni-lo pelo impossível, Então, isso aqui está no nosso artigo 396. Só que, pessoal, quando uma pessoa não cumpre a obrigação, a gente presume que ela tem culpa, tá certo? Então, é o devedor que tem que provar que não cumpriu a obrigação, porque ocorreu algo que tornou aquilo praticamente impossível para ele, fazer esse pagamento. Então, temos decisões dos tribunais e tem um caso aqui que eu quero mostrar para vocês, que é um caso histórico envolvendo essa matéria e que vocês vão entender, bem o que pensou o legislador. Então, por exemplo, tem esse julgado aí do Tribunal de Justiça de São Paulo falando da necessidade de analisar se teve culpa do devedor por não ter cumprido a obrigação. Então, a aferição da culpa do devedor ou credor pelo atraso. Se o pagamento de determinada parcela não foi efetuado no dia do vencimento, cumpre aferir se nas circunstâncias isso se deu por culpa dos devedores ou por culpa da credora. Pode ser que até a credora atrapalhou a fazer esse pagamento, Decisões do STJ também falam isso, que nós estamos explicando. Não cabe a multa moratória se não há um fato imputável ao devedor. Ou seja, não cabe essa multa por atraso se aconteceu algo que não era possível exigir do devedor uma conduta diferente, Um caso histórico, pessoal, que eu vou contar aqui rapidinho para vocês, e que mostra bem essa visão que o legislador teve, faz todo sentido. No ano mais ou menos de 2010, tivemos chuvas terríveis ali na região do Rio de Janeiro. Essas chuvas depois se deslocaram até Niterói, morreram dezenas de pessoas. O Brasil inteiro se mobilizou, para ajudar as famílias, porque não são só os mortos, são as pessoas que perderam casas, perderam tudo, estavam desabrigadas, morando até nas ruas, A casa das pessoas simplesmente caiu. A pessoa morava num morro e o morro, foi abaixo. Então foi uma situação de extrema tristeza, uma calamidade pública mesmo. Rio de Janeiro demorou anos para se recuperar dessa situação, então realmente foi uma catástrofe, certo? Famílias, pais perdendo filhos, filhos perdendo os pais, uma coisa horrorosa mesmo. E aí, acreditem vocês ou não, a Federação dos Bancos Brasileiros, FEBRABAN, no meio de toda essa catástrofe, imagina se a pessoa estava lá, o pai desaparecido, o pai soterrado, se ela ia parar de procurar o pai para ir no banco pagar um boleto. Imagina um negócio desse, Mas a FEBRABAN teve a capacidade de lançar notícias, nos jornais, um aviso nos jornais, que apesar de toda a calamidade que estava ocorrendo, que os boletos eram para ser pagos no vencimento, normalmente, sob pena de multa, e os encargos de toda mora e inadimplemento. E a alegação disso é que o Estado, o governo ainda não tinha emitido um decreto para declarar a calamidade pública, certo? Então,
E ainda falou, né? Tá até aí circulado para vocês, somente em caso de decretação de calamidade pública é que os bancos poderão receber contas atrasadas sem cobrar os juros de mora estabelecidos pelas empresas. Que artigo do Código Civil que nós lemos que fala isso? Confesso para vocês que eu não me lembro, certo? Que depende de uma decretação de calamidade pública, certo? Então, isso aqui foi, quando isso aqui saiu, né? Não só estava errado juridicamente, certo? Porque as pessoas estavam isentas, foi um caso alheio, como é que você vai, né? É, passar por cima de tudo disso para pagar um boleto, deixar seu filho lá soterrado no hospital, né? Sem abrigo, para ir num banco pagar um boleto, uma coisa ridícula, né? Para dizer o mínimo, né? Como esse jornalista que falou, Hélio Gaspar, falou, é imoral, um apagão moral que a Febraban teve ao soltar um comunicado dessa natureza. Então, pessoal, esse aqui é um caso histórico que ilustra bem a nossa matéria, né? Aqueles moradores que estavam na região afetada, mesmo que os boletos venceram, eles não estavam em mora, né? O que aconteceu foi acima da capacidade deles de agir de forma diferente. Agora o Roberto, que estava aqui em Minas Gerais, ele tinha que pagar o boleto normalmente. Então, isso que o legislador analisou, né? Falou assim, olha, se acontecer algo que torna impossível fazer o cumprimento da obrigação, então realmente não tem mora. Não podemos penalizar o devedor a esse ponto, não. Tá certo? Então, é isso que o Código Civil quer dizer no artigo 396, que se não tiver um fato que o devedor tenha praticado, né, e que ensejou o não pagamento, né, então não há que se falar em mora, não. Certinho? Então, outro detalhe, se houver cobrança abusiva, você teria mora do devedor? Por que você não fez o pagamento? Porque o meu credor está querendo cobrar uns encargos que não existem, né? Então, uma multa estratosférica, uma coisa desproporcional. Então, se eu não conseguir pagar, porque o credor, né, inventou mil coisas para encarecer a minha dívida, não tem efetivamente a mora do devedor, não, certo? Tem um enunciado do Conselho da Justiça Federal que fala isso, enunciado 395. A cobrança de encargos e parcelas indevidas ou abusivas impede a caracterização da mora do devedor, ou seja, aquele pessoa que está cobrando abusivamente, o devedor não vai conseguir pagar e ele vai negativo o devedor. E ele, resultado disso, o devedor não estava em mora, não poderia ter sido negativado e com certeza vamos ter danos morais numa situação dessa, tá certo? O STJ tem o mesmo entendimento, né? A cobrança de encargos ilegais e abusivos descaracteriza a mora do devedor. E nós tivemos, inclusive, decisões dos tribunais dizendo que. Perdão, pessoal. Nós tivemos decisões mais recentes dos tribunais dizendo, inclusive, que o não esclarecimento, né, a confusão gerada pelo credor a respeito dos encargos cobrados, né, já descaracteriza a mora. Pode até ser que depois, né, configure-se que não eram abusivos, mas o fato de não ser claro, certo, já descaracterizaria essa mora. Eu não coloquei esse julgado aqui, né, no material de vocês, porque é uma coisa recente, foi um tribunal de Minas, né, que deu uma decisão nesse sentido, mas vamos esperar essa matéria se consolidar, consolidando-se eu volto e acrescento aqui no material, certinho? Então precisa realmente que o devedor não, tenha tido condições de fazer o pagamento e não fez. Agora, se realmente acontecer algo que estava além da possibilidade dele, aí não há a figura da mora e nem do inadimplemento. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.